seria muito bom, que é para vocês poderem ter aquela atenção para essas vibrações que vocês irão receber. Bom, o prato da semana, não posso deixar de falar, que nós teremos empadão. Vai ter empadão de palmito, de frango, de escarola com ricota. E lá na lanchonete, vocês vê lá qual o sabor que está disponível, que eles comercializam, né? 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então, pode ser que algum sabor tenha acabado, né? E a evangelização infanto-juvenil e a mocidade, eles estão precisando no kit de higiene pessoal, né, e familiar, de shampoo. Eles pedem para 1 litro, né, de shampoo, que é padrão para todo mundo, né? Creme dental e sabonetes. Hoje a abertura é um pouquinho diferente, então eu mesmo vou fazer a abertura oficial, no lugar da Angelina. Nós teremos hoje eu, para fazer as leituras, a Margarete, a prece inicial, a Cris, as vibrações geral da água e dos passes, o Fabrício, a prece final com a Angelina. E hoje nós temos a grata satisfação de receber uma palestrante muito querida, que faz parte de vários trabalhos aqui na casa, e eu tenho certeza que vocês sairão daqui com o coração acalentado pelas palavras dela. É a Marisaura Brocanello, e ela está mentalizando e já sendo preparada para a espiritualidade, para passar o melhor, né, para vocês. E agradeço muito a presença de todos, que Jesus os abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. As compensações de Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura, sem a certeza do porvir. Essas máximas seriam um contrassenso ou, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli e irmão José. Rasga a lista. Preocupa-te cotidianamente com o bem dos semelhantes. Esquece-te nas tuas dores e nas tuas mágoas. Rasga a tua lista que queixas e enumera os benefícios que tens recebido. Quem se lamenta em excesso, seja qual for a natureza da angústia que exteriorize em palavras, não tem razão. Não desperdices energias reprisando assuntos que precisam ser esquecidos. A prova que não se supera é dor repercutindo indefinitivamente na alma. Não te deixes alcançar
pela ingratidão daqueles aos quais entendeste as mãos. Quantos te ignoram as necessidades, não sabem o que os aguarda, nas lutas que não poupam ninguém. Compadece-te dos maledicentes e dos injustos. Eles não sabem que tudo o que disserem ou fizerem contra ti é sentença de lavraram contra a si mesmos. Pai, agradecemos ao Senhor, antes de mais nada, pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade de estarmos no caminho de um estudo e de um entendimento, pela oportunidade de estarmos neste local agora, neste sábado, para ouvir as informações, as orientações que os nossos irmãos trazem para nós, através de um trabalho da espiritualidade maior que nos acompanha a todos. Pedimos, Pai, o entendimento e agradecemos por essa oportunidade. E que possamos sempre, a cada dia, caminharmos nas palavras que Jesus trouxe para nós. E que assim seja. Eu sou muito baixinha. Tá bom, obrigada. Boa tarde a todos. Nossa, que saudade desse trabalho. Estava com saudade de todo mundo. E nada foi combinado. A mensagem rasga a lista das reclamações, né? E depois a prece, em que ela diz para a gente confiar. Quando a Angelina me passou o tema, que eu quero agradecer imensamente por ter estudado esse tema nessa ocasião, eu fiquei pensando nas causas atuais das aflições. Eu acho que aqui ninguém nunca teve aflição, não tem, o mundo está numa boa, nós estamos light, nada está acontecendo. Então, nós não temos motivos para nos preocupar, né? Para entender as causas atuais das aflições, nós temos que retroceder um pouquinho. Nós temos que entender o que é reencarnação. O que é encarnação? Eu fui procurar no Evangelho e nos dicionários. O Evangelho diz assim, é o Evangelho, o capítulo 4, o item 24 e 25. Ele diz assim, a encarnação é um dos pontos básicos da doutrina espírita. É um dos. A passagem do espírito pela vida corpórea é necessária para que possamos cumprir, com a ajuda da experiência física, os desígnios cuja execução Deus nos confiou. A encarnação não é constante, nem perpétua. Isso daqui para mim, essa palavrinha foi uma surpresa. Ela é transitória, não é punição para o espírito, é a necessidade do aperfeiçoamento moral. À medida que o espírito progride moralmente, ele vai se desmaterializando, se subtrai à influência da matéria, se purifica e sua vida se eleva. Muda de faixa vibratória. Isto está no capítulo 4, versículos 24 e 25. Aí vem, quais os objetivos da encarnação? Eu fiz bem didático para a gente entender a definição e os objetivos. Qual que é o objetivo da reencarnação? O progresso moral e intelectual do espírito. Progresso material do globo terrestre. Expiação, prova ou missão. Esta explicação está na Gênesis, capítulo 9, item 26.
vamos dar uma pensada nessas questões. Se a encarnação ela não é obrigatória, ela é necessária para que o espírito progrida. Quantas vezes a gente ouve assim, alguém dizer, não pedi para nascer. Esses dias mesmo eu ouvi, não pedi para nascer. E eu muito xereta, que a língua não cabe dentro da boca, eu sem querer virei para a pessoa e falei, pediu sim. Pediu e pediu muitas vezes. Você entrou muitas vezes na fila, pediu e prometeu que ia ser bonzinho. Quando eu vi, eu já tinha falado. Sabe aquele ímpeto de mãe que fala assim, sem às vezes pensar? Nós pedimos e prometemos que nós íamos crescer espiritualmente. Só que com o nosso crescimento espiritual, nós íamos fazer com que tudo ao nosso redor crescesse. Qual que é o nosso crescimento? Será que eu nasci preconceituoso? Eu vou viver uma situação em que eu não possa ser preconceituosa para que meu espírito cresça. Será que eu vou passar por dificuldades financeiras? Será que eu vou ter a chance, dentro dessas dificuldades, de sair lá da periferia, lá da comunidade, eu ir frequentar uma escola à noite, estudar e progredir através do meu trabalho, envolver a minha família, envolver toda aquela comunidade num progresso material? Eu estou contribuindo para o progresso material da comunidade, que automaticamente eu vou estar contribuindo para o progresso da humanidade. Quando eu ajudo o outro a dar um passo, eu estou ajudando toda a humanidade. Por que a morte do Papa Francisco foi tão chorada essa semana? Foi tão falada e foi tão comentada? Porque ele ajudava, justamente a preocupação dele era que toda a humanidade crescesse. Qual que era essa atitude que ele tinha? A de ouvir e de fazer com que o outro saísse de dentro do casulo e progredisse. Eu gostei de uma fala de um padre da faixa de Gaza, que está em guerra, que o Papa Francisco ligava para ele todas as noites, às 7 horas da noite. E o repórter pergunta para o padre, o que o Papa te falava? Ele falou nada. Ele falou nada? Sim, ele só me ouvia. Então, ouvir é uma forma de eu fazer com que o outro desabafe e que ele também tenha as suas reflexões. Nós, atualmente, não sabemos ouvir. Nós sabemos queixar. Nós sabemos reclamar, mas nós não sabemos ouvir, nós não sabemos amparar. E era isso que ele fazia, por isso ele foi tão chorado. Será que só a religião católica está chorando a morte deste homem? Não. Todas as religiões estão chorando, toda a humanidade está chorando, porque foi um ser humano que ele veio cumprir a sua reencarnação. Divaldo Franco diz, numa das palestras dele, que quando ele viu o Papa Francisco, que ele estendeu a mão, o Papa Francisco segurou na mão dele e não largava, e a fila atrás estava enorme, e ele incomodado. Meu Deus, eu preciso ser rápido, gentil com todos que estão atrás. Mas, naquele intervalo, ele viu Joana de Ângeles, que disse para ele, este homem é um dos 200 que estão reencarnando para fazer a diferença para a humanidade. Então, eu fiquei muito pensativa e muito reflexiva com estas colocações e com a questão de pensar que quando eu dou um passo para frente, eu não estou ajudando só a mim, eu estou ajudando ao outro. E será que
na balança dos meus 78 anos, será que eu fiz a diferença alguma vez? Isso é uma coisa que me incomoda, porque o tempo passa e ele não volta. Então a gente não pode perder tempo. Perder tempo é jogar uma encarnação fora. Às vezes, isso é uma coisa que, segundo a minha filha, eu vou me explicar lá no umbral. Mas ela fala que eles não vão me aguentar lá muito tempo, vão me mandar embora logo. Então, uma coisa que me incomoda, aquela pessoa que você chama, que você... Vamos fazer isso? Olha, se você fizer aquilo, você melhora. Vamos, dar um passo para frente a pessoa. Sabe? Sabe aquele desenho animado que tinha antigamente? Que tudo, ai meu Deus, ai coitado, ai não sei o quê. Gente, não dá para ficar arrastando. Não dá, você está perdendo a sua encarnação. Você está perdendo a oportunidade de evoluir. Se a pessoa ficar no ai, mas não atrapalhar, já é um grande progresso, né? Mas se ela atrapalhar, você tem que tomar uma atitude. Então, nós concluímos o quê? Que a encarnação é uma lei da natureza. Você nasce, morre até aprender. Para que se cumpra a lei do progresso individual. Você precisa progredir para evoluir. Quando eu oro pela minha mãe, que faz 1 ano que desencarnou, eu sempre falo para ela, mãe, muito obrigada por tudo que a senhora nos ensinou. A senhora agora não se preocupa com mais ninguém aqui. Todos estão caminhando caminhando nos seus ensinamentos. Aprenda, progrida, estude. Quanto mais a senhora evoluir, mais a senhora terá luz, até para poder nos orientar. Porque quando você solta, tanto a pessoa que está encarnada como a desencarnada, ela progride. Você não pode ficar amarrando as pessoas. Ninguém progride pelo outro. Ai, olha, eu vou me tornar espírita, eu vou ser a bambambam do espiritismo, porque assim meu marido, meu filho vão progredir junto. Não vai, gente. Não vai. Eu nunca me esqueço de uma pessoa que era trabalhadora aqui do centro, aqui do Paz e Amor. Ela tinha, acho que uns 7 filhos. Ela, sempre que ela me via, a gente trocava muita ideia, assim, conversava muito a respeito de filho, de jovem, tudo. Ela falava, eu tenho 7. 6 abrem a porta certa e 1 abre a porta errada. Esse é o que precisa mais de mim, porque esse é o que precisa progredir. Então, qual é o nosso papel enquanto mãe, enquanto pai, enquanto palestrante, enquanto frequentador, enquanto pessoas? A encarnação é um dos pontos básicos da doutrina espírita. E a doutrina espírita tanto explicou, ensinou, que hoje a encarnação é provada quase que cientificamente. Hoje você abre o Instagram, tem lá uma mãe postando que o filhinho fala assim, o vovô está aqui conversando comigo. Quando eu estava na outra vida, você estava comigo. Eu fui procurar e tinha lá o menininho falando para a mãe, sabe, quando nós dois estávamos na outra vida, você foi nadar e você ficou no fundo da piscina. E eu fiquei junto com você, ou seja, os dois se afogaram. Então ele lembra da outra encarnação, até porque ele não tem nem 7 anos ainda. Mas a ciência, agora a medicina, está caminhando para comprovar cientificamente a reencarnação. Porque antes, meu Deus, olha, quando eu era adolescente, na minha cidade, quem era jovem, espírita, não namorava quem era católico, porque os pais não deixavam dos católicos. Você era discriminada. Então, hoje, é chique entender de espiritualidade. Eu acho maravilhoso, porque quanto mais entende, mais você progride. Os problemas que nós enfrentamos na vida física são inerentes à nossa evolução.
faz parte do nosso processo reencarnatório. Mas lá na frente nós vamos falar sobre isso. Nós observamos diariamente os noticiários sobre pessoas que fazem o bem constantemente. Quanta gente que está lá no sertão da Bahia e faz o bem sem a gente nem saber. Que acode o outro, que divide 1 quilo de farinha com toda a vizinhança. E a gente nem sabe. Não é uma Madre Teresa de Calcutá, mas está no caminho. Não mede esforços para ajudar. Em contrapartida, existem aqueles que passam a vida inteira praticando mal. Quantas guerras nós temos no mundo? Esses dias uma pessoa falou para mim, a senhora acha que nós vamos ter a 3ª Guerra Mundial? Eu falei, vamos ter? Não, nós já estamos na 3ª Guerra Mundial. Ela só não é localizada, ela está espalhada, porque nós estamos com 12 guerras no planeta Terra, 12. Sabe o que é 12 países, 12 comunidades, 12 etnias morrendo por conta da guerra? Vocês já pensaram quantos culpados, quanto ação e reação está acontecendo neste momento? Todo mundo anda reclamando, ando tão cansado, ando tão desanimado. A minha resposta para todo mundo é falta de oração. Reza porque a situação está brava. Se você rezar, você vai ajudar a melhorar. Porque, gente, 12 países em guerra, quanta gente morrendo. Quando nós participamos do auxílio e fraternidade, quantos irmãos chegam até nós e dizem assim, nós não estamos conseguindo fazer o desligamento de tal lugar dos desencarnados, porque é muita gente. É muita fome, é muita lágrima, é muita tristeza. Então está faltando o quê? Praticarmos o bem através da oração. Eu posso ir lá na Ucrânia, ajudar quem está lá na Ucrânia? Eu não posso, mas eu posso orar por eles. Eu posso ajudar a faixa de Gaza? Posso, orando por eles. A qualquer lugar do mundo eu posso ajudar. Isso faz parte do quadro reencarnatório de cada um, mas nós podemos contribuir para aliviar as dores. Na programação reencarnatória dessas pessoas, serão levadas em conta o quê? As condições morais, intelectuais, a lei de ação e reação. Quem comanda a guerra está trazendo para o seu karma reencarnatório, vamos chamar de karma, para o seu programa reencarnatório, uma ação praticada contra o outro. Ele vai sofrer a lei de ação e reação, porque o que você faz para o outro, você vai receber. A vida é igualzinho a uma bolinha de ping-pong. Alguém aqui viu aquele tenista, como que chama? Tênis de mesa, que o brasileiro ganhou da China, que foi o caso mais inédito do mundo, uma pessoa fora da China ganhar o campeonato mundial. Gente, a vida é aquilo, você bate na bolinha, ela vai e volta. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já disse para todos vocês, conhece-te a ti mesmo. A gente acha que a gente se conhece, até que alguém pisa no nosso calo. Sobe um furor, uma vontade de matar o outro, que não é brincadeira, porque a gente não se conhece. Todos nós temos o nosso lado bom e ruim. A gente precisa domar o lado ruim. E a chave do conhecimento de si mesmo é a chave do conhecimento individual.
Eu me conheço, eu sei até onde eu vou. Eu sei até o que eu posso fazer. A partir dali eu não sei como eu vou responder. Se vai mexer com meu filho, eu não sei como que eu vou responder. Então, a gente acha que se conhece e não se conhece. E na questão 918, os espíritos dizem, o espírito prova sua elevação moral quando todos os dias da sua vida corpórea eles trilham e praticam a lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Quando a gente vem para a casa espírita, que a gente participa de cursos, que a gente lê, que a gente estuda, que a gente ouve uma palestra, nós estamos tomando conhecimento de como é a vida espiritual. Nós estamos estudando e nos preparando para a vida espiritual. Jesus chegou e falou assim, olha, todo mundo aqui vai morrer e vai reencarnar? Não. Jesus ele foi dourando a pílula até chegar num ponto em que Kardec vai dizer para nós que a morte não existe. O que Jesus disse? A primeira coisa quando ele chegou, não vim destruir a lei. Ele veio para acrescentar. No capítulo 2, ele disse, meu reino não é desse mundo. Ele não queria ouro, ele não queria dinheiro, ele não queria palácio, ele não queria nada. Ele queria que nós nos transformássemos no bem. No capítulo 3, ele diz assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele já está falando sobre a reencarnação. Ele já está falando assim, olha, aquele espírito que evolui muito, ele vai para um lugar, um planeta, um campo vibratório maior. Então ele já disse que há muitas moradas na casa do meu pai. No capítulo 4, ele fala sobre a ressurreição e a reencarnação. Ele faz uma distinção, porque os judeus achavam que todos nós ressuscitávamos. E ele veio explicar que ninguém volta no mesmo corpo, né? Eu quero voltar 5 centímetros mais alta. E no capítulo 5, ele diz, bem-aventurados os aflitos. É aqui que nós vamos chegar. Por que ele diz bem-aventurados os aflitos? Porque quando a gente entende que tudo aquilo que a gente está trilhando, que a gente está passando, que a gente está caminhando, é fruto do ontem, do nosso passado, nós não nos revoltamos. Essa semana passada, eu fui para Minas, lá no centro que a gente participa lá, que está completando 90 anos, e cheguei lá, tive a notícia que um garotinho de 4 anos havia desencarnado. Esse menino nasceu com uma síndrome raríssima, e ele tinha problema físico, problema intelectual, problema visual, ele tinha todos os problemas. E ele desencarnou. E a mãe aceitou de uma forma tão leve a passagem do menino que os médicos ficaram admirados. Mas por que ela aceitou daquela forma? Porque ela sabia que ali se encerrava o cumprimento de uma vida que ele veio de resgate. Por ela estudar a reencarnação, por ela estudar as nossas passagens pelo mundo, pela vida terrestre, ela aceitou de uma forma leve, consciente e amorosa a passagem do seu filho. Diz que a médica falava para ela, eu não me conformo à sua leveza. Ela falou, ele já cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir, ele não precisa sofrer mais. Então, bem-aventurados os aflitos. Vocês acham que quando essa mãe levou de volta o menino, ele ficava mais no hospital do que em casa? Mas nesse dia ele estava em casa e foi para o hospital, chegou lá, depois de 2 horas desencarnou. Vocês acham que nesse trajeto ela não ficou aflita? Lógico que ela ficou aflita. Ela ficou preocupada, ela ficou aflita, ela sabia que qualquer coisa podia acontecer. Mas ela foi de uma
ponderação, de uma aceitação que ela deu leveza para ela e para o filho. E nós, nesse capítulo, nós vamos perceber o quanto nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos. Vamos pegar uma pessoa que pratica o bem, que faz a caridade, que estuda, que caminha, que quer o bem do outro, que ora, que está sempre trilhando o bem. E aquele que rouba, que tira de quem não tem, que mente, que faz 1001 estripulias, que vende drogas ilícitas, que corrompe a juventude. Vocês acham que na balança os dois têm o mesmo peso, embora Deus seja o criador de todos eles? A cada um de acordo com suas ações. Então, quando nós tivermos para fazer alguma coisa que a gente tem dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Dá uma paradinha e pergunta, Jesus, o que eu faço? Mas pergunta e espera a resposta, porque a intuição que vier é o que Jesus está te falando. Não tem muitas vezes que às vezes a gente quer tomar uma atitude e fica assim, eu faço ou não faço? Eu estou numa dessas por uma situação que eu estou assim, eu largo ou não largo? Eu vou ou eu não vou? Eu paro ou não paro? Entendeu? Você fala, nossa, você é uma idosa, não sabe o que é da vida? Não, ainda não morri. Eu estou para me decidir. Eu perguntei para Jesus, Jesus, o que eu faço? Eu estou esperando ele me responder, porque ele estava ocupado essa semana, ele não me respondeu ainda. Eu vou perguntar outra vez amanhã no Evangelho do Lar, Jesus, o que eu faço? Eu espero que ele já tenha se desocupado, porque ele ainda não me deu a resposta. Eu estou achando que ele está querendo que eu tome uma atitude sozinha, para depois falar, você sabia que não ia dar certo, né? Então, a gente tem que saber analisar as intuições da gente. Nós conhecemos de longa data o ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem o bem faz, o bem chegará até vós. Quando nós nos desequilibramos, no desequilíbrio, nós tomamos atitudes erradas. Por quê? Por falta de confiança em nós mesmos, é falta de fé naquilo que a gente sempre acreditou. A gente precisa fazer tudo muito certinho, ter muito cuidado para não entrar na faixa do desequilíbrio. Todas as aflições podem ser justas. Se a gente não tivesse certeza de um futuro, de que a gente está resgatando, a gente diria que as aflições são injustas. Quando você olha para trás, tudo que você já passou na vida, você fala assim, meu Deus, mas isso foi justo, o que aconteceu comigo? Aí você põe o que você acha que foi justo e injusto, e você põe do outro lado o que você progrediu, tendo que dar conta daquilo que você chamou de injusto. Você vai ver que o teu progresso foi muito maior do que aquilo que você chamou de injustiça. Ninguém atravessa um mar revolto sem necessidade. Quando você está num barco com duas pás e o mar começa a ficar revolto, o que você faz? Você rema, não rema? Para sair dali. É isso que a gente tem que fazer na vida. É ter fé, confiança e remar. As nossas aflições, elas vêm para nos ajudar. Então, benditas aflições que a gente passa. Todo mundo vai falar, que mulher doida falar isso. Não, gente, para e pensa. Se a gente for muito acomodado, a gente não dá um passo para frente. Então, de vez em quando você está andando na rua, você tropeça, o que acontece? Você vai para frente, não vai?
Se você cair, o que você faz? Você levanta, a primeira coisa que você faz, você passa a mão no joelho, para tirar a poeira do joelho. E depois você olha para os lados, para ver se alguém viu o tombo e vai embora. Não é assim? Assim é a vida. Então, benditas aflições. As contrariedades, os desgostos, aborrecimentos, doenças, têm duas origens bem diversas. Uma distingue uma da outra. Umas têm a causa na vida presente e as outras a causa na vida passada. Esse menino, Pedro, que desencarnou, ele tinha 4 anos. Todo o sofrimento dele foi originário desta reencarnação? Não. Foi originário da reencarnação passada. Ele veio aqui cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Agora, eu sei que eu não posso comer doce. Eu sei que eu não posso beber. Eu sei que eu não posso ficar sem dormir. E eu faço tudo isso e o médico me avisou. Se você fizer, você vai ficar doente. Eu faço tudo isso e fico doente. Isso é consequência da vida passada ou dessa vida? Dessa vida. A gente precisa medir o que é consequência e o que é inconsequência. O in distingue uma coisa da outra. Consequência é aquilo que vai quase que naturalmente. Inconsequência é quando você sabe que não pode fazer e você faz. Isso é inconsequência. Quantas uniões infelizes acabam em tragédia por vaidade e interesses escusos? Isso é uma consequência da irresponsabilidade de um ou de outro. Não é uma inconsequência, é uma consequência. Quantas doenças, aleijões e até desencarnos não acontecem por vaidade tola, imprudência. Olha, eu quero ter a aparência de 18 anos. Então eu vou ao médico e falo assim, olha, você vai refazer o corpo inteiro. E eu morro numa anestesia. Isso é uma inconsequência. Esses dias, quando eu tenho palestra, eu fico procurando, eu não tenho paciência com Facebook, Instagram, celular, me irrita, sabe? Me irrita celular. Mas eu queria ver como que andavam as coisas. E tinha uma moça dizendo, reclamando que ela ficou com o rosto deformado porque ela queria corrigir não sei o quê. Ela queria parecer não sei quem. Gente, isso é uma inconsequência. O médico foi inconsequente e ela 2 vezes mais. Agora ela vai reclamar para quem? Para Deus? A inconsequência foi dela, ela que arque com a inconsequência dela. Agora, uma das inconsequências mais dolorosas é aquela em que os pais não corrigem seus filhos pequenos e, quando eles se tornam jovens e adultos, se tornam praticantes do mal. Aí o pai e a mãe choram e falam, ai, não sei o que aconteceu. Sei sim, você que não educou. Essa é a pior das inconsequências. Porque você, além de estragar a sua vida, você ainda estragou a do outro. Porque quando um filho, Deus nos dá ele de presente, ele diz, faça dele um ser humano do bem. E se você não faz, você é tão responsável quanto ele, que vai deixar de fazer aquilo que é certo. Muitas vezes eu fui, assim, taxada de horrorosa, briguenta, a senhora é isso, a senhora é aquilo, por pais que eu chamava e dizia, olha, o senhor está errado. Como às vezes eu chamava algum e dizia, olha, sinto muito o que está acontecendo com o seu filho, porque o senhor ensina o certo e ele não aprende. Porque é resultado de uma reencarnação difícil. Então, o pai que não ensina, ele é inconsequente e ele está praticando o mal.
vamos pensar num caso de uma reencarnação em que é uma consequência. Chico Xavier contou em um dos seus encontros que ele foi visitado por uma mãe com um garoto. O garoto não tinha as duas mãos e não tinha uma perna e era cego. E a mãe levou ele lá, pediu para o Chico: Chico, dá um passe no meu filho, ele é muito mal criado, ele me xinga, e ele só tem uma perna e só tem os toquinhos dos braços, e ele me bate, ele me maltrata. E o Chico, olhando para aquela criança, o menino tinha 8 anos. Emmanuel chega para o Chico e diz assim: ele está na 11ª reencarnação dele. As 10 últimas, ele se matou, ele matava uma pessoa e se matava. Agora ele veio desta forma, com essas dificuldades, para que ele aprenda e não tenha a oportunidade de praticar o mal. E essa mãe precisa ter muita paciência com ele, porque é a 10ª vez que ela é a mãe dele, e agora, pela primeira vez, ela está tentando dar conta da situação. A gente bota o quê? As orelhinhas de molho, né? Sim, ó. Nós estamos dando conta da nossa reencarnação? Só que assim, Deus é tão justo que Ele vê o progresso de cada um de nós. E Ele vê o esforço que cada um faz para se melhorar. O bem e o mal que nós fazemos são pesados. Muito pesados. Nós vamos levar 2 sacos, um do bem e um do mal. Chegando lá, eles vão ser colocados na balança. Aquele que pesar mais é o que vai ditar a nossa próxima reencarnação. Deus é soberanamente bom e justo. Ele não pode agir por capricho ou parcialidade. As vicissitudes da vida têm uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. O homem é, pois, autor de seus próprios infortúnios. Este é um alerta para todos nós. E que nós possamos vencer todas as nossas dificuldades. Todas as nossas más tendências. E principalmente pedir ajuda para Maria, para Jesus, para Deus nosso Pai, para os bons espíritos, que eles possam nos guiar no caminho do bem, e que seja Ele qual for que nós formos, que Ele seja de luz, de paz, de amor e de fraternidade, para nós e para todos que nos cercam. Que Jesus esteja com todos. Nós agora, depois dessa palestra, essas palavras tão proferidas com tanto amor, tanto carinho, pela Marisara, que nós vamos agradecer pela presença dela, pelas palavras de amor e de esperança, que é o que nós precisamos para poder continuar na nossa encarnação a superar as nossas dificuldades, pois, como foi dito, dificuldades todos nós temos, é algo que une a todos aqueles que estão encarnados no planeta Terra, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos a Jesus, temos a espiritualidade que nos acompanha, nos dá forças. Então vamos agora, neste momento, fechar os nossos olhos e nos entregar à espiritualidade, a esses amigos
que nos acompanham, os mentores do nosso trabalho, os mentores da nossa casa de paz e amor, nossos mentores, que prepararam este ambiente, e nós vamos sentindo esta brisa suave, essa brisa espiritual tão suave, que vai envolvendo os nossos corações e as nossas mentes, vão tranquilizando os nossos pensamentos, vão fazendo com que nós deixemos as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas incertezas agora, vamos colocar tudo isso num saquinho e colocar do lado de fora da casa de paz e amor. Aqui dentro nós vamos nos encher de fé, e com a fé que nós temos no nosso coração, nós vamos agora envolver e ceder os nossos melhores pensamentos àqueles que mais precisam. Vamos pensar no nosso planeta Terra, como a Marisaura disse, um planeta que está precisando tanto de paz, com tantos conflitos. Então nós vamos pedir a espiritualidade, com a doação do nosso amor, que possa envolver os líderes globais, os presidentes dos países, para que possam entender a responsabilidade que carregam ao liderarem esses povos que estão em conflito, para que esses conflitos cessem e a paz finalmente reine no nosso globo. Vamos orar por isso. Vamos pedir para que a paz esteja mais presente na atmosfera terrestre. Vamos pedir também por todos aqueles que estão doentes, que passam por dificuldades físicas. Pedir por aqueles que estão nos hospitais, nos centros cirúrgicos, nas UTIs, que possam agora alcançar e conseguir o lenitivo físico, o alívio de suas dores, que os médicos da Terra possam ser inspirados pelas equipes médicas espirituais para aliviar a dor física dessas pessoas que tanto precisam. Vamos pedir também por aqueles que passam por dificuldades de ordem psíquica, por depressão, por síndrome do pânico, por transtornos de ansiedade, por transtornos psiquiátricos. Vamos também orar por essas pessoas, pedir para que Deus, para que a espiritualidade possa envolvê-las em luz, acalmando o coração, clareando os pensamentos e trazendo clareza para o prosseguimento de suas encarnações. Vamos orar agora também pelos lares, começando pelo nosso próprio lar. Vamos até o nosso lar. Vamos imaginar essa brisa espiritual entrando pela porta, pelas janelas, levando paz e tranquilidade ao nosso lar, e assim expandindo essa vibração magnífica aos lares em conflito, às famílias que tanto precisam de luz, de entendimento, entre pais e filhos, entre esposos e esposas, enfim, entre todos os ocupantes de um lar que está em conflito, que este conflito cesse e a paz também possa reinar nos lares. Vamos pedir por aqueles que procuram por uma ocupação, que estão desempregados e precisam conseguir força e orientação na sua busca por uma nova ocupação. Que essa força e esse direcionamento dentro do coração dessas pessoas possam lhes levar ao emprego que eles precisam e merecem. Por fim, queridos amigos, vamos pedir por nós. Procure agora no seu coração aquilo que te trouxe aqui, aquele desejo, aquela aspiração, ou aquela dor, aquela dificuldade que está dentro do seu coração e que você precisa tanto de ajuda. Peça, converse com o seu amigo espiritual, converse com os mentores que estão aqui presentes. Peça com firmeza e com fé a orientação que você precisa para vencer e alcançar aquilo que você busca, e no momento certo, na hora adequada,
com certeza isso será alcançado. E dessa forma, meus amigos, vamos voltar aqui para a Casa de Paz e Amor, onde vamos agora receber as bênçãos e as energias do passe. Que os nossos queridos amigos passistas se colocam em trabalho nesse momento para essa doação espiritual maravilhosa. Nós vamos continuar concentrados para que possamos estar plenamente envolvidos nessa energia de luz. E assim nós vamos imaginando no mais alto, no alto da nossa cabeça, no nosso coronário, uma luz que vem do mais alto e entra no alto da nossa cabeça e vai assim clareando as nossas ligações com a espiritualidade. Vai nos ajudando a nos lembrar dos nossos compromissos, lembrar que somos espíritos eternos, lembrar e aumentar a nossa consciência sobre a nossa existência real, que é a existência espiritual. Desta forma, nós vamos agora imaginar e pensar que essa luz desce para o centro da nossa testa, no nosso frontal, neste centro de força que clareia os nossos pensamentos, que nos traz as inspirações de que tanto precisamos. A todo momento temos bons espíritos, espíritos amigos, a conversarem conosco, a emitirem ondas positivas, inspirações para que nós sigamos o nosso caminho. Vamos estar em luz e em paz com estas inspirações para que possamos captar as melhores energias e ouvir as melhores inspirações. Essa luz desce para o nosso laríngeo, na nossa garganta, nos nossos órgãos de fala, órgãos respiratórios, curando e pacificando esses órgãos, que nós saibamos usar o poder da nossa fala, para que ela seja mansa, para que ela seja pacífica, para que possamos propagar os ensinamentos de Jesus, possamos propagar palavras de paz e de luz e inspiradoras para todos à nossa volta. Descendo para o nosso cardíaco, no centro das nossas emoções, no nosso coração. Que as nossas emoções possam ser equilibradas. Que o nosso coração vibre em luz e espalhe esse amor e essa luz onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos luz e espalhemos esse amor em todos os lugares. Descendo agora para o nosso gástrico, nos nossos órgãos digestivos, nosso estômago, intestino, equilibrando o nosso corpo espiritual que se reflete no nosso corpo físico, equilibrando esses órgãos e também para que nós saibamos digerir melhor aquilo que acontece conosco, que possamos largar aquilo que não nos faz bem, digerir e entender melhor as nossas emoções negativas e transformá-las em algo positivo, em aprendizado, em crescimento para as nossas encarnações. Seguindo para o nosso centro de força genésico, nos nossos órgãos reprodutores, essa energia viva de criação, que nós possamos ter essas energias em equilíbrio, que nunca nos falte equilíbrio nas nossas energias reprodutivas, e saibamos usá-las com parcimônia e equilíbrio. Finalmente, chegando no nosso básico, na base da nossa coluna,
naquilo que nos mantém, neste centro de força que nos mantém ligado à Mãe Terra, que nos energiza, que energiza todo o nosso corpo, que nos dá a força e o equilíbrio de que nós tanto precisamos para nos mantermos firmes, para nos levantarmos, caminharmos, vencermos as nossas dificuldades, para que nos mantenhamos sempre com disposição e vitalidade, caminhando em direção aos ensinamentos de Jesus Cristo. Dessa forma, queridos irmãos, estamos com o nosso corpo espiritual todo equilibrado, estamos com os nossos pensamentos em luz e em paz. E nós vamos agora passar para o momento da fluidificação das nossas águas. Os nossos vasilhames que nós trouxemos com tanta fé, vamos pedir agora que a espiritualidade possa estar presente. Os irmãos biólogos, químicos, os trabalhadores de farmacologia do espaço, da espiritualidade, esses amigos tão queridos, que eles possam agora colocar todas as energias da natureza, os melhores fluidos nas nossas águas, para que possamos durante a semana, ao tomá-la, sentirmos um verdadeiro lenitivo, um verdadeiro remédio espiritual que nos harmoniza, nos equilibra e nos dá forças para a nossa caminhada. Obrigado, queridos amigos espirituais, por esse trabalho tão especial que nós tivemos essa tarde. Nós vamos agora passar para o momento da nossa oração final, que nós vamos chamar a nossa querida amiga Angelina para fazer por nós. Querido Mestre Jesus, essa tarde tão abençoada que tivemos, uma tarde de agradecimentos, e eu venho aqui com meu coração cheio de amor, com meu coração grato a todas as pessoas desta casa de paz e amor, a todos eles que conviveram comigo durante 27 anos. 27 anos e 10 como dirigente desse trabalho. Eu venho para agradecer a todos, pelo acolhimento, por tudo que aprendi nessa casa, porque agora é o meu momento de partir, é o meu momento que vou me desligar da casa de paz e amor, mas vou levar comigo todos vocês, todos, essa equipe maravilhosa, a Cris, a Margarete, todas irão comigo no meu coração. Agora não farei mais parte como dirigente desse trabalho, serão o Fabrício, a Cris e a Margarete, que vão levar esse trabalho com toda a honra, com toda a capacidade que eles têm para levar esse trabalho. E eu vou levar comigo tudo que aprendi, cada um de vocês, cada ensinamento, porque eu fui acolhida nessa casa há 27 anos, onde eu estou partindo daqui, levando só recordações boas, sem nada a reclamar, sem nenhum sentimento negativo que vai me acompanhar. Só vai me acompanhar coisas boas. E eu vou estar aqui com vocês sempre. Venho para visitas, venho ver, porque eu deixei aqui pessoas queridas. Não levo comigo uma mágoa, somente agradecimentos. E eu quero agradecer a Ti, Jesus, por essa oportunidade bendita, por essa casa de paz e amor que abriu as portas para mim, para que eu pudesse aqui resgatar o meu passado, para que eu pudesse aqui ter aprendizados de como ser uma pessoa melhor, de como, através das divergências, dos pensamentos diferentes, eu aprendi a conviver com eles, sem causar problemas maiores.
Muito obrigada, Jesus, por todo esse aprendizado, por todas essas pessoas queridas que vão estar comigo para toda a eternidade no meu coração. Obrigada, Jesus. Obrigada aos mentores deste trabalho que estão comigo e vão me acompanhar nesses novos momentos em que eu estarei em novos ciclos, ciclos que se encerram e outros que vão começar, juntamente com a espiritualidade, com a minha família, em novos compromissos que eu tive que aceitar. Mas vou levar vocês todos comigo. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Obrigada, Jesus, pela oportunidade da vida, de aqui nos encontrarmos para toda a eternidade. Que assim seja. Muito obrigada, Jesus. Bom, pessoal, Angelina vai, mas estará sempre pertinho de nós, não é? E nós contamos com todos vocês para a continuidade do trabalho, apoiando o Fabrício, que chega agora conosco, né, como dirigente. E, como diz lá no teatro, né, o show não pode parar. Então, nós vamos continuar, todos unidos. Paz e amor em Jesus.